Fla-Flu hoje no Maracanã. E aí, né? É aquela outra sensação pra mim, Bruno Prado. Falar do Flamengo com o Felipe Luiz é outra sensação pra mim. Eu sei que o Mauro César deve concordar comigo, mas ele fica ali com aquilo dentro dele. O quê? Concordar com o quê? Com essa euforia. Não, tô fora disso. Felipe Luiz. Tô fora disso. Se jogar, Eu sou um cara cauteloso com relação a esse tipo de coisa. Quer levar alguém com ele, fala que é incaível. Tô fora. Quer levar alguém com ele. Se eu cair, o Vampeta vai junto. Mauro César Pereira, eu não tô certo. Eu sou um cara que eu dou a mão pro Vampeta em qualquer situação. Se eu cair, ele não tem que cair junto comigo? Não. O barranco você vai sozinho. Ainda vou lá, tipo, Diego, os caras falaram que é pra eu trazer você aqui, que vamos cair junto. Empurro ele. Já se você cair, eu vou junto. Eu vou te dar a mão. Vamos junto. Mas é o que? Igual o Marcos Braz, o Rogério Ceni, o paraquedas? Teve isso, né? Teve, né? E o Rogério foi demitido de madrugada, ninguém sabia. Sem paraquedas. Até teve paraquedas que pagaram a multa, né? Pode-se entender que a multa era um paraquedas, né? Agora, o Mauro César Pereira, tudo indica que o Flamengo não vai colocar no jogo os jogadores que estiveram nas suas seleções na data FIFA. Isso tem essa informação? o que está na mídia aí é um time esboçado sem esses jogadores. Mas não sei se o Felipe Luiz está driblando o X9, o famoso X9, né? Pode ser também. De repente o Felipe Luiz está dando migué. Ele vaza uma escalação e na hora vai com outra. Você acha que isso é possível? Claro. Pelo que você está apurando, não. Vamos lá, Felipe Luiz jogou no Flamengo esse tempo todo. Tirando o Jorge Jesus, que trancava o CT, não entrava ninguém no CT. Ninguém entrava no CT sem autorização dele. Agora, o dirigente vai levar alguém para conhecer, para tirar foto. Na hora do treino, pode ir no dia que os caras não estavam lá. No dia do treino, só entrava quem trabalhava no CT. O português foi bem rigoroso, então não tinha essa história. Depois, todos os técnicos que por lá passaram, o cara treinava um time e vazava, quer dizer, alguém vazava. O Felipe Luiz conviveu com isso tudo. Então ele sabe como funciona certamente, não é bobo. Então já deve ter tomado suas medidas ali, imagino. Pode ser que seja o caso. Vamos saber na hora, né, se realmente vai ser... Como é que isso vaza? Ele treina um time, alguém observa e passa para o repórter. Lembrando sempre, o repórter que dá a escalação, ele não está fazendo nada errado. É digno de elogios. Ele recebe a informação. O trabalho do repórter é ter informação e publicar. Mas atrapalha o time. Problema do clube. O repórter não tem que colaborar com clube nenhum. Ele tem que fazer o trabalho dele. É notícia, é informação, ele vai dar. O clube que tem que tomar seus cuidados para não vazar. Né? E daí criou-se esse personagem, o X9, que eu acredito que não é uma pessoa, claro. É mais uma pessoa em diferentes momentos que acabam passando informação para A e para B. Então a gente vai saber mais na hora. Se for essa escalação... também faz sentido porque, vamos lá, o Gerson jogou o jogo todo, né? O Pulga jogou também. O De La Cruz jogou o segundo tempo. E também um cara que fisicamente vem no meio lá, meio cá. O De La Cruz jogou o segundo tempo? Segundo tempo, primeiro Arrascaeta. Cada um jogou um tempo, um no lugar do outro. Primeiro o Arrascaeta, depois o De La Cruz. O Varela está com uma lesão no ombro, é dúvida. Mas o Wesley, que vinha treinando, é o titular no momento. Quem mais? Fabrício Bruno não jogou, esse eu acho que até pode ser que entre em campo, né? Não jogou. Estava em Brasília na terça-noite, acho que ele pode jogar quinta-feira. Não correu, só treinou. Então eu imagino que talvez o Fabrício jogue e os demais, um ou outro no banco, talvez a Arrascaeta no banco, De La Cruz, não sei. O Gerson parece que ele vai poupar, o Gerson vem jogando todos os jogos, né? Vai segurar para o domingo. E ele treinou um time sem esses caras, né? Ele vem treinando um time sem eles durante a semana inteira. Então é possível que ele realmente use um time diferente e domingo ele coloque o que ele considera a força máxima, né? E você acha que ele está certo, Mauro? De poupar, tá, né? Porque o jogo de domingo agora é o mais importante para o Flamengo. Ele dá para brigar pelo brasileiro. Vamos lá. Tá longe. O Flamengo tem chances remotas de ser campeão brasileiro. E o Flamengo depende só dele para ganhar a Copa do Brasil. Então, obviamente, depois de todas as bobagens que foram feitas no brasileiro, especialmente aquele time reserva contra o São Paulo, quando era líder com um jogo a menos, que foi uma pataquada histórica, o jeito agora é priorizar a Copa do Brasil, não tem jeito. É diferente do Corinthians, que briga para não cair. Agora, se o Flamengo estivesse ali junto do Palmeiras e do Botafogo, embolado ali pertinho, aí seria outra história. Aí eu acho que teria que priorizar o jogo de hoje. Mas ele depende de uma série de situações. O Fortaleza, o Flamengo já pode passar pelos próprios esforços. Já podia, com o empate de ontem, mais ainda, né? Ele pode alcançar. Tem 2 jogos a menos em relação ao Fortaleza. Se ele vence esses jogos, já passa o Fortaleza. E tem confronto direto entre os dois lá no Ceará. Agora, para alcançar o Palmeiras e o Botafogo, ele tem que vencer os jogos, depende de tropeços dos dois.
Então é muito difícil. Aí tem que priorizar o que ele tem, que é a Copa do Brasil. O Corinthians tem uma situação diferente, ele tem que fugir do rebaixamento, né? Então fica aí essa dúvida. Para o Flamengo me parece que não. E ele treinou outro time, como eu falei, esse tempo todinho. Foi o time que ele treinou mais tempo, foi esse time com reservas aí. Que deve ter, pelo que se especula, o Léo Ortiz no meio campo com o Alan e o Alcaraz, e o Michael, o Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabriel. E aí na defesa, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre. Isso, né? Rossi no gol. E aí a gente tem até que falar também, né? O Alan deve receber uma chance. Tava saindo notícia que o Alan tava insatisfeito. Insatisfeito tá a torcida do Flamengo com o futebol que o Alan tá mostrando. Mas depois eu vi alguma coisa também dele negando e tal. Teve um boato que ele queria ir embora, que pediu pra sair, mas depois eu vi também que tinha negado. Essas coisas... Que poderia até voltar pro Atlético Mineiro, né? O Atlético vai pagar de volta, o Flamengo pagou nele? O Flamengo pagou 8 milhões de euros, né? E assim, se ele realmente jogar, ele estaria passando de novo à frente do Everton Araújo. Tem que ver como é que ele está treinando com o Felipe Luiz. O Alan, até eu estava outro dia vendo dar um texto do André Rocha, ele definiu bem. O Alan não é aquele volante de forte marcação, que a torcida às vezes gosta, tipo o João Gomes. Carrapato, briga e tal, desarma. Ele é um cara mais de toque, controlar o jogo, controle de jogo. Troca passe e tal. Não é esse cara, é mais de interceptar do que desarmar. Então, assim, esse cara ele tem que estar bem treinado, com mais confiança. Ele é um bom jogador. Agora, tem muito isso. O cara é volante, não é esse cão de guarda, como se diz. Somente no Flamengo. Esse pitbull, o pessoal já pega uma certa implicância. Mas ele tem qualidades, ele é um bom jogador. Agora, tem que recuperar a confiança, tudo. Talvez, se o Felipe está tentando recuperar o Gabriel, ele pode tentar recuperar o Alan, por que não? Né? Que é um investimento do clube e um jogador que não deu retorno técnico ainda. E a função de todo técnico é tentar recuperar o jogador que não está bem, claro. O cara é um ativo do clube, como se diz. A gente tem... Eu vou ler aqui para vocês quanto cada jogador do Flamengo jogou nessa data FIFA. De La Cruz não jogou contra o Peru, mas jogou 45 minutos contra o Equador. Esse aí, vai falar, se talvez o Flamengo não tivesse colado com Botafogo e Palmeiras, eu acho que jogaria. Você acha que o De La Cruz jogaria? Jogou só 45 minutos. Verdade. Completa os outros 45 minutos aqui. Arrascaeta jogou 90 minutos contra o Peru e 45 contra o Equador. Esse, pra mim, é o grande perigo. Porque ele já não vai muito bem fisicamente. Já jogou adoidado lá pela seleção do Uruguai. Contra o Equador ele jogou mal, nossa senhora. Foi vaiado, né? Saiu no intervalo. Assim. Todo mundo foi vaiado, né? Foi, o Uruguai tá jogando muito mal. A seleção toda foi vaiada. Aí a gente tem, mas jogou muito. Provavelmente não vai nem pro banco hoje. Esse aí tem que ter cuidado mesmo. Esse tem que cuidar. A quantidade de lesão que ele tem... Varela jogou 90 minutos contra o Peru, não jogou contra o Equador, porque o Mauro disse que sentiu aí o ombro. Plata atuou 66 minutos contra o Paraguai e 89 minutos contra o Uruguai. Também não tem que ir pro jogo. Gerson, 45 minutos contra o Chile e lindos 90 minutos contra o Peru. Pode rir, bobão. 90 minutos esplêndidos. O Peru bateu muito? Eu vou dizer que comigo o Peru não para de bater, irmão. Valeu, Caio. É o Leão Gnome. Pulgar não jogou contra o Brasil, mas jogou 84 minutos contra a Colômbia. Também tira, velho Vamp. Mas tá fora. Fabrício Bruno não foi utilizado. E é importante deixar claro também, que é uma boa informação pro Flamengo e péssima pro Fluminense, que o Thiago Silva segue sendo desfalque no Fluminense. Desde que o Thiago Silva chegou, ele foi muito bem no Fluminense. O zagueiro chegou a treinar no gramado no último fim de semana, mas não tá totalmente recuperado. Só foi dois jogadores pra seleção, né? O John Arias e o Bernal, uruguaio. Foi pela primeira vez, mas não jogou. O Arias foi titular. O Arias jogou bastante. Bom, a gente segue no YouTube, né? Falando aí desse Fla-Flu, Thiago Silva não joga. E aí, a gente tem a cavalaria do Flamengo, como disse o Mauro. O Bruno, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Alan, Léo Ortiz e Alcaraz, ou seja, Léo Ortiz de novo como volante. Michael ou Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Gabigol. Já no Fluminense, Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa.
Bernal, Martinelli e Ganso. Lima, Arias ou Marquinhos e Cauã Elias. O Arias também por essa situação de data FIFA, né? Ele joga na seleção colombiana, não se sabe se vai começar como titular, seria um baita desfalque aí pro Fluminense. Fluminense em clássicos desde a final do Campeonato Carioca de 2023, Bruno. Fla-Flu, 8 jogos, 4 derrotas e 4 empates, hein? Nos últimos 8 jogos, 16% de aproveitamento. Fluminense e Vasco, 5 jogos, só 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 33% de aproveitamento. Contra o Botafogo, 5 jogos, 5 derrotas, 0% de aproveitamento. Ou seja, o Fluminense precisa entregar em clássico, né, Bruno? O Fluminense tá com freguesia com os seus rivais. Tá, já, e é uma coisa longa já. Você passou aí os dados, né? São muitos jogos. E a situação no campeonato, né? O time brigando para não cair, precisa do resultado. O Arias é um prejuízo grande, né? Vamos ver como ele vai estar, as condições, em que condições ele estará, porque ele é fundamental para o Fluminense. Talvez seja o principal jogador do time, do Fluminense, o John Arias. Ele é um cara que faz muita diferença. Então é fundamental que ele entre em campo pelo menos por algum tempo. É um jogador muito importante. E o Flamengo, o normal mesmo é que coloque o time que estava treinando. Realmente, a prioridade do Flamengo, eu sempre coloco o brasileiro à frente da Copa do Brasil, e acho que isso aí devia ser uma coisa até bem clara. Acho que o brasileiro é um campeonato muito mais importante, mas nesse momento o Flamengo, a chance no brasileiro é pequena. Tem a possibilidade na Copa do Brasil, uma possibilidade muito mais real. E no brasileiro, o que não pode acontecer é sair dos 4 primeiros lugares. Isso também acho improvável. Acho que o Flamengo ficará entre os 4 primeiros. O título depende muito que os outros tropecem. Então, dá para entender. E tem a questão da data FIFA, né? Os jogadores atuaram, alguns atuaram muito tempo. Você passou os minutos que cada um participou na data FIFA. Então, não vale a pena você também colocar o jogador 2 dias depois, correr risco de ter lesão. E o Flamengo sofreu muito com lesão nessa temporada. Então eu imagino que vai jogar o time que o Felipe Luiz estava treinando, e aí no domingo os jogadores retornam, os titulares retornam para o jogo contra o Corinthians. É um Fla-Flu, né, que pro Fluminense também tem um peso absurdo, Vamp. Porque se o Fluminense perde hoje e o Corinthians vence, o Corinthians passa o Fluminense vai para a zona do rebaixamento. A gente está falando aqui do Flamengo, que o Flamengo ainda briga pelo título, o Flamengo ainda briga pelo título. Porque se você for ver, o Flamengo nesse momento ele tem um jogo a menos, né, ali na briga pelo título, ele tem um jogo a menos e ele tem 9 pontos a menos que o Botafogo. Se ele ganha esse jogo a menos, ficam 6 pontos. 6 pontos a menos que o Botafogo. E aí são 2 jogos ali para tentar tirar essa diferença. É muito difícil, é quase impossível. Mas o Flamengo ainda tem chance. Já o Fluminense, o jogo pode valer até mais do que pro Flamengo. Porque o Fluminense tá na briga ali contra o rebaixamento e se perder hoje, provavelmente volta. Se ele empatar hoje, o Corinthians ganhar, ele entra na zona. Verdade. Se ele empatar com o Flamengo hoje. Aí, se ele perde pro Flamengo hoje, ele tá na zona do rebaixamento e você tem R$100 a menos na tua conta. Se ele empata, ele tá na zona do rebaixamento, mas você consegue manter os seus R$100. Só um detalhe, sabe qual é o próximo jogo do Fluminense? Vitória no Barradão. Olha aí. Ganhou no Maracanã. Olha aí. Depois é o Atlético Paranaense que também tá brigando lá embaixo. É o jogo que falta. É o jogo que eles têm atrasado. O Atlético Paranaense é um jogo atrasado. Então, por isso que é muito importante o jogo de hoje do Corinthians. Porque na próxima rodada se enfrentam ali. O Corinthians joga de novo em casa, né? Contra o Palmeiras, né? Joga o Cuiabá fora. Joga o Cuiabá fora. Tudo confronto direto ali, Que tá ali. Então é super importante, né? Essa vitória do Corinthians. E o Fluminense também, de olho na tabela, tem um jogo a menos. Mas ele é o primeiro time ali, fora da zona de rebaixamento, né? Ele ganha, ele pode passar o Atlético também Paranaense, cola no Juventude, cola no Bragantino, cola no Criciúma, no Grêmio com um jogo a menos. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que um desses 2 grandões cai? Corinthians ou Fluminense, Mauro? Você acha que um dos 2 cai ou não? Não, provavelmente. Acho que quem pode salvá-los ali é o Atlético. O Atlético, se continuar em queda livre, pode salvar os 2. Mas tem 2 jogos a menos, Agora, né? Mas só perde. Se continuar, não adianta ter jogos a menos, só perder. Ou empatar, né? Então, se o Atlético perder pro Corinthians hoje, continuar nessa queda livre,
ele pode salvar os dois, o Atlético e o Vitória, no caso. O Juventude acho mais difícil. O Juventude tem 34 pontos e pontuou bastante em casa, né? O Juventude consegue manter ali um pique da remada ali bom ali para não despencar. O Bragantino vinha caindo bastante, já deu uma melhorada e conseguiu pelo menos arrumar um pontinho com o Palmeiras. O Criciúma parece mais consistente também, então, em tese, pelo momento, né, olha só a matemática, teve o momento de cada time. O Atlético é o time que, em tese, pode se despencar, pode salvar os dois. E o Vitória tem que ficar atrás também. O Vitória não se entrega, né? Eu estava falando aqui ontem. O Vitória, você pensa que o Vitória vai mergulhar ali na zona do rebaixamento, ele fica por ali, mas sai, volta, sai. Mas está sempre, como disse o Vamp ontem, está sempre a uma rodada de sair. Diferente do Cuiabá, que foi lá para baixo e agora até deu uma melhorada, né? Esse ponto é importante, ó. 26 o Cuiabá, 29 o Corinthians. 28 jogos o Cuiabá, 29 o Corinthians. 6 vitórias o Cuiabá, 6 o Corinthians. Se o Cuiabá faz o jogo atrasado e vence, ele passa o Corinthians. Qual é o jogo atrasado do Cuiabá? Vasco. Então, não é um jogo... E o próximo jogo é Cuiabá e Corinthians. Então. É complexo isso aí. Não, e o que o Bruno lembra também é que o Fluminense vai pegar o Vitória, gente. O Fluminense precisa de um resultado hoje. O Vitória tem uma coisa que é importante para ele. Ele pega o Fluminense no próximo jogo no Barradão e ele vai receber o Corinthians também no Barradão. O Vitória tem jogos em casa contra Fluminense e Corinthians. Eu acho que o ponto do Vitória é esse, é ganhar os 2 jogos no Barradão contra os seus adversários diretos, né? E o Vitória ele está conseguindo ganhar no Barradão. Isso é uma coisa importante para o time. Então, o Vitória, a chave para ele sair é vencer Fluminense e Corinthians. Se ele empatar em casa esses jogos, é ruim para ele. Ele tem que ganhar. Eu acho que a chave para o Vitória é se ele conseguir fazer 6 pontos com o Fluminense e Corinthians jogando em Salvador.